E aparentemente a caneta do Alexandre de Moraes está pegando fogo. Há alguns dias atrás, o STF bloqueou rede social de uma série de acusados de manifestarem claramente apoio a atos golpistas, às fake news, a mentiras sobre o processo eleitoral. É óbvio que a gritaria sobre censura foi altíssima. E o que aconteceu foi que quem tomou dessa vez foi o Telegram, porque o STF determinou o bloqueio das contas do Monark e também do deputado Nicolas Ferreira. Cumpriu a do Monark, mas em relação ao deputado Nicolas Ferreira, eles não só não cumpriram, como mandaram um ofício para o STF dizendo que, olha, você não quer considerar essa decisão, porque eu acho que ela tem sido tomada de maneira precipitada. Inclusive, eles alegam nessa petição que muitos dos mandados que o STF manda de bloqueio são muito genéricos e coisas do tipo. E aí pediram especificamente no caso do deputado Nicolas Ferreira que de repente ele reconsiderasse e ao invés de bloquear completamente, fizesse uma medida mais branda e coisas do tipo. E aí eu lembro de que quando a gente vira adulto e começa a assistir jornal, o que todo mundo fala, desde advogados a delegados e policiais, um famoso ditado que diz que decisão judicial não se discute, mas se cumpre. Você pode recorrer, obviamente, mas você não fica discutindo se vou fazer isso ou não vou fazer. E foi exatamente isso que o Telegram fez e foi exatamente por isso que houve essa reviravolta, especificamente no caso do Alexandre de Moraes. Ele recebeu o ofício e disse, Telegram, pois toma aqui uma multa de 1,2 milhão por descumprimento da ordem judicial. E aí nós temos aí essa polêmica do, poxa, é censura, não é censura? Deveria, não deveria bloquear a rede social? E aí eu vou dizer pra você algumas coisas que podem ser muito úteis para que você tenha uma mente mais esclarecida a respeito disso, tá? O Telegram e essas Big Techs, eles têm uma responsabilidade sobre o discurso que rola através deles que eles não querem assumir. Essas figuras da direita, não só no Brasil, mas no mundo, descobriram que o lance é ficar forçando a barra desses limites, porque isso faz com que eles ganhem relevância. Assunto. Se o deputado Nicolas Ferreira fizesse o seu papel de deputado e estivesse trabalhando para melhorar a vida lá dos mineiros que o elegeram, a gente de repente não estaria falando dele aqui agora. Mas o que ele fez e faz, e não só ele, mas muitos políticos da direita, eles ficam forçando esse papinho de liberdade de expressão, forçando, e quando eu digo forçando é falando um absurdo atrás do outro, para que se gere uma repercussão, porque aí eles ficam em alta. E quando eles estão em alta, o que acontece? Eles são eleitos muito mais facilmente. Essa dinâmica também funciona para as Big Techs, também funciona para o Telegram. Você lembra quando o Uber chegou no Brasil, que tinha um monte de casos de taxista batendo em Uber, quebrando, e aí o Uber pagou uma grana para fazer uma campanha em todos os grandes jornais, pequenos e grandes, porque na minha cidade, que não é uma cidade grande, tá? Tão grande assim, cidade de 200 mil habitantes, também teve matéria paga do Uber no jornal, mas eu lembro que a mais preponderante foi uma propaganda que rodava nos intervalos do Jornal Nacional, onde aparecia as pessoas com uma mordaça, emulando que o Uber é a liberdade, enquanto o resto não era. E por que eles fazem isso? Porque, primeiro, eles se tornam conhecidos. Quando eles se tornam conhecidos, as Big Techs, a maioria delas é empresa de capital aberto, então elas conseguem garimpar mais investidores, e aí o ciclo continua, elas continuam ficando cada vez maiores e ganhando dinheiro. E com o Telegram também não é diferente. O Telegram é o principal concorrente do WhatsApp, então o que ele puder fazer para que ele possa estar nos holofotes, para que as pessoas comecem a baixar o Telegram, ele vai fazer. E nesse sentido, a direita no mundo e no Brasil ajuda muito. Por quê? Todo mundo sabe que o WhatsApp, o Facebook, essas empresas do grupo Meta, elas têm contratos com os governos, elas têm uma correlação, porque elas sabem que se elas vacilarem, o governo entra fazendo aquilo que elas mais temem, que é normatizando, é colocando regra, e é isso que elas não querem. Então, elas preferem contribuir o máximo possível, apesar de ficar com essa desculpa aqui de que não é bem assim. É aquilo que o Daniel Alves fez lá com a justiça espanhola, que é, na hora de falar com o delegado, de frente pro delegado, ele conta uma história, mas quando foi dar entrevista pro mundo inteiro ver, não, a história não foi bem essa. E aqui e no resto do mundo, as Big Techs fazem a mesma coisa. Entre quatro paredes, elas conversam com as autoridades, mas pro mundo fica dizendo que não, que não. E claro, elas só conversam com as autoridades que elas respeitam, porque elas foram obrigadas a respeitar. Porque vocês lembram da última vez que o Telegram quase foi bloqueado no Brasil inteiro? O que eles alegaram? Eles alegaram que, olha, a gente tinha mudado de e-mail, e aí os e-mails não chegaram. Ainda que essa informação de que ele seria bloqueado estava rodando em toda a imprensa há vários dias. É um migué que esses caras metem. Então o que o Telegram fez e tá fazendo é isso, olha, você não quer repensar por que o Telegram não cumpriu a ordem do deputado Nicolas Ferreira, mas cumpriu a do Monark? Porque o que o Telegram tá fazendo é um aceno para políticos da direita. É até um fato curioso, né, que geralmente quem mais grita por liberdade é quem quer usar ela para ofender todo mundo, que não seja igual a ele ou dos dele. É inevitável que as autoridades brasileiras, que o Congresso precisam regulamentar as redes sociais no Brasil. E eu sei que você aí de repente fica, mas a liberdade de expressão, que liberdade de expressão você acha que tem, amigo? Por exemplo, esse vídeo aqui que você tá vendo. Se o YouTube quiser me esconder de vocês, vocês nunca mais vão me ver. E aí eles vão
inventar um monte de desculpa de falar que é o algoritmo e piriri pororó, mas o fato é que vocês nunca mais vão me ver. Do mesmo jeito que se eles quiserem fazer com que eu seja visto por todos vocês, eles apertam um botãozinho e aparece pra todo mundo. A gente literalmente não tem essa liberdade. Ah, mas nos Estados Unidos é assim. Eu vou usar o mesmo argumento que a galera da direita usa com a galera da esquerda, quando a galera da esquerda reclama do Brasil. Ah, vai pra Cuba, vai lá pra Cuba, vai lá pra China. Então vai pros Estados Unidos, irmão. Porque eu te garanto que se fosse um político de esquerda fazendo metade do que o Nicolas Ferreira fez, já estava preso ou coisa pior. Então o meu argumento é para que você abra o seu olho, porque muitas vezes estão tentando te enganar, fazendo pensar que é um debate sobre liberdade de expressão, e na verdade o que eles estão tentando fazer é chamar a atenção para que eles tenham cada vez mais liberdade para oprimir os outros, para oprimir o menor, para oprimir aqueles que não têm o mesmo poder econômico que eles têm. E aí nesse papinho eles ganham muito holofote a ponto de serem reeleitos, e no caso do Telegram, de cada vez mais conseguir uma base de usuários maior. E eu acho que o Telegram é um bom aplicativo no sentido de usabilidade, mas esse papinho aí de, olha, estava aqui pensando nessa ordem judicial que você me deu, eu acho que ela está errada, hein? O que você acha de repensar? Que piada, irmão. Tomou multa e de novo, Alexandre de Moraes fazendo a gente ter que tocar aqui o nosso jingle que é... Xandão, 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 Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão, Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão.